eu quero falar do vereador Ari, que é um cara admirável e que eu já respeitava antes, mas passei a respeitar muito, porque essa posição de diante da tragédia que você viveu, não buscar uma solução biográfica para uma questão que você sabe que é sistêmica, é de uma coragem e de um senso de justiça muito grande, né? Isso mostra que você, ao contrário de outras pessoas, está aberto ao diálogo, né? A transformação pressupõe o diálogo. Se você se fecha, você não se transforma. E a justiça pressupõe conhecimento. Ou você se abre ao conhecimento, ou você não se transforma, você não é justo, né? Estamos aqui num esforço deliberado de dialogar, de não fazer uma votação assodada acerca de um tema tão complexo como esse. Queremos dialogar, sua contribuição foi de mais relevante. Mas há deputados aqui que não dialogam. Eles chegam nas audiências públicas, não ouvem ninguém, chegam, dão a sua opinião e se levantam. Não ouvem sequer a resposta. Então é se fechar num senso comum que, de resto, é o senso comum que está na sociedade, que também boa parte da sociedade está fechada a conhecimento, a dados, a estatísticas, a pesquisas, né, a um conhecimento produzido por cientistas sociais, por analistas, por pessoas que se debruçam sobre essa questão. Acho que é fundamental isso, que a gente se abra a esse diálogo e a esse conhecimento. Então, quero te parabenizar bastante por isso. Eu gostaria que todos as outras pessoas, tanto as vítimas, né, com as quais eu sou bastante solidário, e os deputados aqui, tivessem essa postura. Mas como nós somos o poder legislativo e a gente vive do voto, muitas vezes é mais fácil jogar com o senso comum, interpelar os preconceitos, ter uma postura demagógica e eleitoreira para garantir a próxima eleição, do que agir com discernimento e justiça, né? Eu ainda acredito que ser político, e eu ajo dessa maneira, é agir com discernimento. Política, para mim, é agir com discernimento. E ir contra o senso comum, muitas vezes. Se o senso comum é injusto, não tem por que eu aderir ao senso comum só para poder garantir a minha popularidade. Eu prefiro ser impopular do que ser injusto. E, nesse caso, todas as audiências realizadas aqui, cientistas sociais, pesquisadores de diferentes áreas, juristas, pessoas que se debruçam a criminologia, antropólogos, psicólogos, todos nos trouxeram dados que apontam que a redução da maioridade penal não é a solução para a criminalidade nem para a violência urbana. Não é a solução. Está claro isso nessas pesquisas. A pergunta é, por que ignorar esses dados, né? Por que a gente vai necessariamente ignorar esses dados? Em contrapartida, eu que sou membro da CPI, que está sendo realizada aqui nessa casa, que investiga as causas sociais, econômicas, políticas da morte de jovens negros e pobres da periferia, sou membro dessa CPI. Em contrapartida, nós temos um dado que vem do mapa da violência, da Justiça Global, da Anistia Internacional, do Escritório da ONU para Drogas e Crimes, dados do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, que apontam que dos mais de 50 mil homicídios praticados no Brasil, dos mais de 50 mil, vou dar o dado exato aqui, embora o doutor Fábio questione os dados, porque ele acha que só esses dados são ideológicos, os outros dados são neutros. Esses dados dizem que dos 56 mil homicídios registrados em 2012, 30 mil são de jovens, entre 15 e 29 anos. E desse total de vítimas, dos jovens vítimas, 77% são negros. Ou seja, ao contrário do que querem fazer crer, que os adolescentes e jovens são os culpados da violência, são os autores da violência, eles são, na verdade, as vítimas dessa violência. Os dados estão aí. A juventude negra e pobre está morrendo. Está morrendo. E é importante lembrar que essa solução mágica que a sociedade quer, e muitos deputados investem aqui para a criminalidade e para a violência urbana, essa solução mágica que é a redução da maioridade penal, ela corresponde a um imaginário construído pelos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa não tratam igualmente, não tratam de maneira igualitária as criminalidades praticadas nesse país. Ela representa muito mais a criminalidade praticada por pessoas pobres, por pessoas que moram na periferia, por pessoas negras, de modo a associar no imaginário criminalidade, pobreza e violência.
As pessoas, quando elas falam de que as famílias estão desestruturadas e por isso os adolescentes são mais propensos à violência, elas não estão pensando nas mães de classe média alta que igualmente deixam seus filhos com a televisão em casa, que não criam seus filhos também, que saibam trabalhar e deixam com seus filhos para a televisão. Então, por que só as crianças pobres estão propensas à violência pelo fato das mães terem que trabalhar e deixar? Não que isso não seja um problema, isso é um problema, mas não é um problema só de uma classe social. Isso é fundamental que a gente pense na hora de propor a redução da maioridade penal. Por fim, eu quero ficar com o Ariel, assim, por que a gente não pensa na aplicabilidade completa, total, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que a gente não pensa, por exemplo, em elucidar os crimes contra a vida? Por que apenas 3%, não é isso, Ariel? Se não me engano, do total de crimes... de homicídios, 8%, do total de crime, 3%. Por que a gente não pensa muito mais nessa solução? Eu quero que alguém me apresente se o encarceramento, nós já somos a 4ª população carcerária do mundo, com mais de 700 mil pessoas, ou mais ou menos isso, 700 mil pessoas presas, se isso solucionou o problema da violência nesse país e da criminalidade. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E quero lembrar também que, em contrapartida, enquanto a gente está aqui defendendo a redução da maioridade penal, eu quero deixar claro que o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a OIT e o Tribunal Superior do Trabalho nos trouxeram dados que apontam que mais de 3 milhões e 200 mil crianças e adolescentes nesse país estão envolvidas em trabalho escravo, exploradas em regime de trabalho escravo. E dos 92% dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão, 92% foram trabalhadores infantis. Esse é um drama que a gente tem que enfrentar. Não reduzir a maioridade penal e mandar criança para um sistema carcerário apodrecido, que não ressocializa e já dominado por facções criminosas. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Willis.